Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do Canal K. Seja bem-vindo através da Vivo TV, canal 631 em São Paulo. Vivo TV, canais 56, 76, 554, Nossa TV, canal 53 e Oi TV, canal 139, Brasil inteiro acompanhando o Canal K e também pelo Instagram, @Canal KTV e pelo YouTube, Canal KTV Brasil. Se inscreva no Canal K, conheça tudo que tem aí, o Canal K, sua programação, esportes, humor, culinária. Vale a pena acompanhar o Canal KTV. E está conectado? Se inscreva no meu canal, canal do Fred Júnior no YouTube. A Bola Não Para, toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte. Para você aqui no Canal K, toda quinta-feira, 8h30 da noite, uma entrevista inédita. E claro, com reprises na programação. Seja bem-vindo. Vamos conversar de futebol, vamos falar de futebol, que é o esporte paixão nacional. E todo mundo, quando vê futebol, pensa assim, ó, dinheiro, carreira sólida, jogar na Europa, porque antigamente o pensamento era jogar na seleção. Hoje o pensamento é jogar na Europa. Né? Carreira bem sucedida, olha só. Só que a gente fala, tudo isso que eu citei agora, é 1% do jogador profissional no Brasil. O restante é com muita dificuldade, salários atrasados, sem condições, sem o mínimo para treinar, uniforme, chuteira, alojamento, alimentação. E não bastasse isso, né? Abusos psicológicos e sexuais. E quem vai falar sobre isso com um livro lançado, Futebol, Sonho ou Ilusão, é o Ale Montrimas, que foi goleiro. Eu estava contando até fora do ar com o Ale, Ale, eu lembro de você na época de Bragantino, fazendo reportagem pela Jovem Pan, atrás do gol, Bragantino, que claro, no campeonato, principalmente no Campeonato Paulista, sempre foi uma pedra no sapato dos clubes aí, de São Paulo, né? Principalmente os grandes clubes, com jogos difíceis, né? O Bragantino sempre trouxe muito trabalho e foi campeão nacional em 90 aí, com grande destaque aí, foi vice-campeão nacional e campeão paulista, numa grande final com o Novo Horizontino no início da década de 90. Ale, prazer recebê-lo aqui no programa Bola Não Para, tudo bem, Ale? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Fred. É sempre um prazer poder falar dos assuntos do livro, trabalho do sindicato, e vamos conversar. E vamos falar sobre isso, porque o Ale tem um trabalho bem legal de palestras com jovens. Está aqui o livro, vamos mostrar, claro, a gente vai frisar depois. Está aqui, ó, Futebol, Sonho ou Ilusão. Está aqui, ó, para você que está ligado aqui com a gente. E obrigado pelo livro, Ale. Eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, acho que de todo garoto aqui no Brasil, né, que é o país do futebol. Quer dizer, já fui, né? Ultimamente a gente está meio tropeçando aí. Por exemplo, a gente perdeu a Marrocos no profissional e na base. Já não somos mais o país do futebol. Mas na nossa época, né, Ale? Acho que a gente tem idades parecidas. Eu estou com 45, você está com quanto, Ale? 42. Idades parecidas. O Brasil era o país do futebol e todo moleque queria ser jogador de futebol. Eu acho que você tinha esse sonho também, né, Ale? Era isso? É isso. Eu como segui a minha geração, né? Eu falo que aqui nós aprendemos a chutar uma bola antes mesmo de saber andar. Porque tá o pai de um lado, a mãe do outro, segurando para você ficar em pé e empurrando você para uma bola. Então é por esse motivo que nós somos o país do futebol, porque muitos pais e filhos se conectam através do futebol. Então você tem uma procura muito grande, um sonho muito grande para viver esse 1% que você falou. E é em cima disso aí que eu acabei escrevendo o livro, né? Futebol, Sonho e Ilusão. Que é um livro que conta esses dois lados, mas eu tenho 20 anos, né? Durante 20 anos eu vivi, são 6 anos de base, o resto profissional, eu vivi essa caminhada, esse sonho, e eu vivi os dois lados. Sim. E é o que você falou, é uma caminhada muito bonita. A gente viu ontem aí o São Paulo aí ganhando, você vê as pessoas chorando de felicidade, envolve paixão, mas tem um outro lado também que é um pouco complicado. Com certeza, a gente vai falar também desse lado, porque é importante até para alerta. A gente vê que o futebol vira como solução de problemas de muita gente, de famílias, né? Que se apoiam num garoto, né? Para que eles possam ser a solução de uma família inteira que sofre com falta de condições de trabalho, de estudo, do lado financeiro que pesa bastante. O futebol tem essa magia que leva a crer a muitos que todo mundo é milionário, e não é assim, mas a gente sabe tudo que carrega o futebol. E às vezes tem as pessoas que não têm caráter, não deveriam estar trabalhando no meio, mas estão aí para se aproveitar exatamente disso, né? E é importante a gente alertar as pessoas, porque não é só realmente o sonho, o brilho do futebol. Infelizmente, esse lado tem bastante, e é importante esse alerta que o Ale vem fazendo. Ale, como goleiro, você quis ser goleiro já desde o começo? Como que foi ser goleiro para você, Ale?
Então, eu nem lembro quando eu comecei a jogar futebol, porque como eu falei... Já desde pequenininho. O meu pai foi goleiro profissional. Meu pai jogou no São Bento, meu pai tem quase 80, hoje 78. Então, meu pai começou lá atrás, foi goleiro. Eu cresci num clube muito tradicional aqui de São Paulo, indiano, Clube Atlético Indiano. Onde o futebol era muito forte. Sempre foi. É o campeonato social mais forte que tinha, né? Era de areia antigamente, não era? Eu já peguei o gramado lá, mas assim, eu lembro do Rivellini jogar lá, Casa Grande, o pessoal quando não estava jogando, uma outra época. Sim. Quando não ia jogar pelos seus clubes. Ia lá no indiano. Ia lá no indiano, porque o pessoal pagava tudo. Então, assim, ser goleiro, para mim, eu não lembro quando eu tive essa escolha de ser goleiro por causa do meu pai. Mas assim, a referência paterna deve ter te feito você escolher o... Sim, e confesso que a bola no pé, para mim, não era o meu forte. Então, eu não sei o quanto de dificuldade eu teria para jogar hoje. Hoje, porque o goleiro participa muito com os pés, por incrível que pareça. Precisa, né? Sim, é uma exigência. Mas é claro que a própria base vai te moldando para isso. Eu venho de uma outra geração. Mas, assim, ser goleiro para mim foi algo natural e é aquela coisa, né? Ou você ama jogar no gol, e eu tenho um monte de fratura no rosto, costela, tudo, e carrego todas essas cicatrizes como uma vitória, porque faz parte da história, né? Claro. Que se tem uma posição que treina, mas demais, é a posição de goleiro. Sim. E é a posição mais difícil, não só por atuar, porque é o famoso estraga prazer, porque o prazer do futebol é o gol. E o goleiro está lá para estragar o prazer de se fazer o gol. E outra, né? Além disso, muitas contusões, porque o contato com o solo é o jogador que mais tem contato com o solo, né, Ale? Sim, e eu venho de uma época ainda, eu tenho 1,85 m. Tá. Hoje, acho pouco provável que eu conseguiria fazer teste num clube. Sim. Por causa da altura. Hoje em dia os goleiros têm... Batendo 90, quase 2 metros. Hoje não, um sub-17, a molecada tá aí com 1,90 m. Sim. Mas na minha época eu já não era tão alto para a época. Então você falou sobre treino, eu sempre treinei muito mais do que me pediam, justamente. Eu até conto no livro esse capítulo, um capítulo sobre isso, porque eu tinha que ser mais rápido do que os goleiros que eram maiores do que eu. Eu tinha que ter uma percepção de jogada, eu tinha que ter uma liderança, eu tinha que desenvolver outros aspectos para que eu pudesse, para que as pessoas não me vissem com a altura que eu era. E deu certo. Legal. E além disso, que só joga um, né? Então é mais difícil ainda. Pois é. Só joga um, o resto tem que ficar lá treinando e sonhar para ter uma oportunidade, e é muito mais difícil ser goleiro. O livro, Futebol, Sonho e Ilusão. A partir do momento que te deu uma vontade de escrever livro, que a gente sabe que o futebol ainda cerca muitos tabus, né, Ale? Assim, em vários setores, vários assuntos ainda é difícil, algumas coisas não se fala, né? Não se toca no assunto. E você traz no livro, claro, não só do seu sonho de ser jogador, mas a realidade do que acontece, principalmente que não é muito visto, né? Principalmente em categorias de base, que a imprensa, normalmente transmitimos no profissional. Antigamente, infelizmente, se acompanhava o dia a dia de treinos do profissional, hoje não, infelizmente. Tomara se mude um pouquinho, pelo menos um treino ou outro, não custa nada. Mas a base não tem essa visibilidade. E é ali que mora o perigo, literalmente, né, Ale? Exato. A ideia do livro foi o seguinte, eu vivi, como eu falei, durante 20 anos essa profissão. Eu entrei na Portuguesa em 95, saí de lá em 2002, então eu vivi toda a base ali, dei sorte. Que a Portuguesa foi vice-campeã, inclusive. Sim. Eu estava numa época na Portuguesa onde a Portuguesa estava no auge, Série A do Brasileiro chegando e Série A e Primeira do Paulista chegando também. Sim. Era o quinto grande de São Paulo, sim, né? E muitas vezes maior do que o Santos, numa época ali que o Santos não estava bem. Então eu tive sorte de entrar num clube e ficar nesse clube até profissional. Fui capitão de todas as categorias, vivi muito intensamente aquele dia a dia ali da base, porque é um choque muito grande, para mim foi um choque muito grande. Eu entrei com 14 anos, então eu vinha do Indiano, onde é um clube de classe média, sim, e de repente eu entrei lá, dei o azar do meu pai me levar no primeiro dia. Na época meu pai tinha um emprego que ele tinha um bom carro, e meu pai me deixou bem na porta, eu fui assaltado 2 semanas. Caramba. Porque era um carrão. Então esse aí tem dinheiro. Esse aí tem dinheiro. E eu não podia falar nada, porque segura a onda e fica quieto. Mas você foi assaltado por gente que já treinava? No vestiário. No vestiário? No vestiário. Então assim, aí passou os anos, todas as categorias, fiz 3 Copas São Paulo, fiquei 2 anos no profissional, não consegui
me destacar lá dentro do profissional, numa época que o mais jovem não era igual hoje, né? O mais jovem não era preferência como é hoje. Sim. O goleiro normalmente ainda era mais experiente, goleiro, né? Eu peguei o Ronaldo na Portuguesa, o Roger goleiro, Sim. o Fabiano. O Bosco também, você já pegou? O já? Bosco foi mais quando eu pra estava frente. emprestado. Tá. Foi emprestado. E aí me emprestaram pro Lemense, e aí eu saí da Portuguesa, fui para alguns clubes pequenos. Tá. Depois desses clubes pequenos, fui pro Bragantino, subi, capitão, fui para Europa, e dali em diante eu vivi mais 10 anos de sonho. Eu vivi primeira divisão em Portugal, fui campeão como se fosse da Série B aqui do Brasileiro. Sim. Lá. Depois fui pro Portimonense, também subi de divisão, tive muito sucesso lá. Voltei, disputei Série A do Paulista, Série B do Brasileiro muito tempo. E já no final da minha carreira eu parei um pouco mais cedo, 2013, eu lembro que eu era referência para todo mundo que me conhecia. Poxa, meu filho vai ser jogador de futebol, deixa eu contar pro Alê. Poxa, meu filho entrou numa peneira, entrou na base. E eu via que aqueles pais, e aí a ideia do livro, sim, não faziam ideia... Da onde estavam deixando os seus filhos. Para quem estavam deixando, aonde estavam deixando, simplesmente o fato do sonho do pai que o filho fosse jogador de futebol, alguns para que o filho ganhasse muito dinheiro, outros para suprir um sonho próprio dele. Que ele foi frustrado jogador, vendo o filho a chance de realizar esse sonho. Exatamente. Então eu comecei a perceber que assim, não dava para eu explicar para todo mundo que vinha falar comigo. Então eu queria dividir a experiência da minha vida. Né? Então eu tive a ideia, eu contratei uma pessoa, né? Eu não sou o escritor do livro, sim, eu sou o autor, sempre deixo claro isso, para contar essa história, né? O que é morar num alojamento, debaixo de uma arquibancada, subir de categoria. Você tem um treinador logo muito cedo que ele simplesmente não vai com a sua cara. Tem aquele que gosta de você. Enfim, o que é viver um pouquinho dessa base no futebol? Você viver muitos anos, abdicar de muitos anos da sua vida, de adolescência. Você está no auge do seu, sim, testosterona, então assim... Sair, aproveitar a vida. Taça São Paulo, enquanto você está debaixo de uma arquibancada com mais 25 moleque... Os seus amigos, no caso os meus, estavam na praia, no Guarujá, passando ano novo, me ligando, pô, vem pra cá. Então, se a sua cabeça não tá 100% ali, você não aguenta. Sim. Porque você tá vivendo uma possibilidade de talvez ser jogador de futebol. Ainda não é uma certeza. Você vai abrir mão de muita coisa e não ser uma certeza. Então, eu resolvi contar um pouquinho disso, e aqui tem um monte de depoimento de jogadores que viveram a minha mesma caminhada e deram certo, sim, e muitos que viveram essa caminhada e não deram certo. Então, como é que lida com essa frustração de você ter dedicado 6, 7, 8 anos da sua vida e depois ter que ir para um outro lado, trabalhar ou com futebol ou com uma coisa nada a ver com futebol? E muitos entram em depressão, muitos acabam não retomando os estudos porque deixaram os estudos lá atrás. Na época não tinha o online, hoje tem. Sim. O sindicato dá essa condição, inclusive, para os atletas poderem estudar enquanto jogam, dá bolsa de estudo, tudo. Então, assim, no livro eu conto um pouquinho de tudo, um pouquinho do que foi difícil na minha vida, nessa caminhada. E assim, não é uma regra, claro, o que aconteceu na minha vida. A sua experiência. É a minha experiência que, de uma certa forma, pode ajudar a alertar os pais. Sem dúvida. E um capítulo desse livro, Fred, ele fala sobre abusos. Tá. E um desses abusos é o abuso sexual, é o assédio sexual. Então eu vou para o intervalo, a gente vai voltar ao Bola Não Para falar especificamente desse assunto, que é muito importante, porque a gente sabe que há outros casos, não é só com a lei, não foi o azar que ele teve, não, existem outros casos de abusos psicológicos e sexual também. E a gente vai falar no próximo bloco, que é um alerta para você, pai, mãe, que acompanha o programa, e eu recebo de mensagem, meu filho joga, dá uma olhada aí. Infelizmente, não sou olheiro, não dá para ajudar. A gente responde a todo mundo, mas não dá. Mas alertar eu posso. E eu vou aproveitar agora e começar a mandar o link dessa entrevista que o Alê está falando com a gente aqui na Bola Não Para. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos mais aqui para você no Canal K. Você está acompanhando a Bola Não Para? Uma dica para você. Frevo Restaurante. É uma delícia. Tradição aqui em São Paulo. São mais de 60 anos aí
né, com muita tradição e com um delicioso Beirute. O melhor Beirute de São Paulo, certeza, restaurante Frevo, tem lá suco, milkshake, tem sanduíche, tem, olha, delícia de sobremesa. Não esqueça de pedir um sorvete capricho lá no Frevo. São 3 endereços. Na rua Oscar Freire, super tradicional, todo mundo já conhece, se você não conhece, vai lá conhecer. Na Augusta e também na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante Frevo, vale a pena conhecer. A bola não para, está de volta para você no canal KTV. Você que assiste na Vivo TV aqui em São Paulo, canal 631. Vivo TV, canais 76, 554. Nossa TV, canal 53. Oi TV, canal 139. Brasil inteiro acompanhando o canal KTV. E você tem a chance também nas redes sociais, no Instagram, @canal KTV. Vai lá, conheça toda a programação também no YouTube. Canal KTV Brasil. E se inscreva no meu canal no YouTube também, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Eu estou falando com o nosso Alemão Trimas, que é ex-goleiro e está divulgando, tem um livro já lançaram há um tempinho, mas esse livro aqui, ó, Futebol, Sonho ou Ilusão, que a gente conhece de garoto, que sonha, agora as meninas também, jogar futebol, né, futebol masculino e feminino crescendo, e a gente tem e lida com o sonho de muitos garotos e garotas. A gente, como jornalista esportivo, recebe, eu falei no bloco anterior, olha, dá uma olhada no meu filho, poxa, ele joga demais, mas não tem chance. Você não pode olhar e falar para alguém, indicar. A gente sabe o quanto que é, né, esse sonho, tanto dos pais, da família, como do garoto de ser bem sucedido no futebol. Mas tem as suas dificuldades, a gente não pode fechar os olhos e não falar sobre isso, né? Eu já até trouxe em outras oportunidades uma coisa que acontece muito, do falso empresário que engana famílias. Eu trouxe aqui, o jogador foi enganado, foi parar na 5ª divisão do futebol da Alemanha. Então tem várias coisas que acontecem no futebol que é bom a gente sempre alertar. E o Alemão Trimas também, em parceria com o Sindicato de Atletas aqui de São Paulo, faz palestras, fala a respeito, que é importante a gente conscientizar e informar. A informação é a base de tudo em todos os setores. Além, então, eu te interrompi no bloco que você ia contar exatamente esse capítulo sobre o assédio sexual, que é muito difícil de falar. A gente vê cada vez, assim, a gente vê casos de mulheres, o quanto que elas ficam marcadas, o quanto é difícil delas falarem sobre isso. E para o homem, então, existe também esse, né, é um tabu, é muito mais difícil para o homem se manifestar e falar sobre assédio sexual. Ale, eu gostaria que você falasse, então, o que traz esse livro, o que você buscou para falar o que aconteceu com você. Então, dentro desses temas que, como eu falei, que eu falo de tudo, né, claro, que desde o sonho de um menino lá atrás até o fim da carreira, um deles passa pelos abusos que acontecem no futebol, que não são poucos. Vamos separar uma coisa, o futebol é maravilhoso, claro, né? Mas eu procurei falar de algo que ninguém fala, que são as entrelinhas até chegar. E um desses é o abuso, e eu comecei a falar as experiências que eu tive. Então eu comecei veio o Globo Esporte. Certo. Esporte Espetacular. Ficou sabendo, meu livro foi parar no Faustão. Sim. O Esporte Espetacular pegou esse livro e tal, me chamou para uma entrevista e eu lá falei a minha experiência em relação a isso. Eu fui assediado, mas diversas vezes. Sexualmente. Tá. Diversas vezes. Começa na Portuguesa, no vestiário, quando o nosso roupeiro ficava olhando a gente tomar banho, porque eu fui entender também muito assédio depois. Sim. Que é o que acontece. Então um homem ali, eu com 14 anos, ficava olhando a gente ali, era um roupeiro, gostava disso. Nós levávamos na brincadeira, e era diário, né? Ele se tocava ali e tal. E a gente, no meio do futebol, isso era normal. Sim. Isso era normal, não era nada de outro mundo. Depois, mais pra frente, num clube do interior também, eu recebi um assédio já com um toque físico, né? Me botaram dentro de um carro. Eu estava num clube onde não tinha condição nenhuma. Comia mal, dormia mal, alojamento horrível. Um clube da A2 de São Paulo. E aí um colega meu, poxa, vai vir um empresário aí de São Paulo, vai levar a gente para uma pizzaria? E eu comendo mal há 6 meses. Pô, o cara falou pizzaria, você falou, é a hora de eu... Pô, então, são detalhes que, para quem não entende isso. Poxa, uma pizza, você vai entrar num carro assim, mas você tá ali comendo mal, dormindo mal. É a chance de poder se alimentar. E assim,
para um adolescente, pô, Coca-Cola de graça, sabe? Umas coisas que para quem não tem... Parece pequeno, mas era muito importante naquele momento. Muito, porque eram vários meninos passando necessidade para atingir um sonho. E aí entrou esse cara lá, a gente entrou num baita carrão dele, tô resumindo bem, tá? Aí a gente foi comer pizza pra caramba, na volta me botaram na frente do carro e ele colocou a mão na minha perna e foi subindo e eu fiquei nervoso. Eu era fisicamente maior do que ele. Eu poderia facilmente agredir ele, tirar tranquilamente. Mas aquilo, cara, me deixou em choque, aquilo me travou. A gente acha que está preparado para passar por isso. Porque normalmente se você conta isso, fala, pô, mas você não bateu em ninguém, você não fez nada. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido e você assim, pô, uma fração de segundo. Meu, o cara super gente boa, pagou pizza pra mim, Coca-Cola. Tava mais 3 colegas atrás e eu na frente. Aí eu virei, tirei a mão dele, ele colocou de novo, foi subindo. Eu tirei de novo, mas até eu entender aquilo já tinha acontecido. Sim. Parou o carro, saí correndo pro alojamento lá, e aí meu colega veio atrás, que eu conhecia ele, e falou, pô, olha, o que aconteceu? Eu falei, meu, tá maluco e tal? Mas meu coração disparado, né? Eu com aquele, sem entender o que tinha acontecido. Aí o meu colega falou literalmente assim, meu, calma, você viu que o cara tem dinheiro? Ele vai ajudar você, ele quer você. Caramba. O meu colega até tava no intuito de me ajudar na cabeça dele. Sim. Então, assim, isso aconteceu comigo. Mas só para aproveitar dessa situação, te colocaram na frente porque os outros 3 já tinham passado por isso, Ale? Ou foi porque o cara já estava interessado em você? Por isso. Ele pediu, né, pro outro lá. Tá. Então, isso aconteceu comigo, só que eu venho de uma família onde eu tive uma proximidade muito grande com meus pais. Eu nunca me desliguei dos meus pais, mesmo estando longe. Então, assim, de uma certa maneira, eu lembro do meu pai falando, quando acontecer algo com você, sai. Sim. Reage para você sair, nunca reage para você se vingar. Isso como adolescente, né? Claro. Saia. Meu pai nunca falou especificamente sobre isso, mas eu tinha muito claro, tem alguém se drogando ali, sai de perto. Sim. Não queira ser o super-herói ali. Então sempre sai de perto do que é errado. Só que mais do que isso, Fred, eu vi muitos meninos caírem no assédio e depois no abuso físico. Eu nunca recebi o abuso físico. Tá. No futebol, Fred, não acontece o abuso físico, o estupro. Quer dizer, o estupro, a força. Sim. Ele é através de... É um treinador, é um diretor, é alguém com uma promessa de uma carreira. Favor. Então, assim, hoje, né, aqui no livro, está aqui o Sindicato de Atletas de São Paulo, o que acontece? Há 6 anos já, eu comecei há 7 anos atrás, com a Fundação Abrinq, numa campanha falando com garotos de comunidade. Depois eu fui para essa entrevista na Globo e eu falei, poxa, quer saber? Eu vou atrás de parceiros. Tá. E eu fui, já com o livro debaixo do braço, porque essa já é a 2ª edição do livro, eu fui atrás de confederações e federações para me apoiar, para eu poder falar sobre isso nos clubes de futebol, nas comunidades. Eu fui na grande confederação, tá? Na maior que a gente tem. A CBF. Eu fui na federação, Paulista. aqui, exato, e falei com gente lá de cima, tá? Sim. Não foi que assim... Não foi com o auxiliar do auxiliar que nem chegou a informação, não. Aqui eu falei diretamente com a pessoa e lá eu falei com a social, com a CBF Social. Sim. E fui no sindicato também. Fui por último sindicato. Não me deram atenção. Tanto na federação como na confederação, tipo, poxa, esse assunto é importante, parou por aí. Quando eu fui no Sindicato de Atletas de São Paulo, eu fui conversar com o Martorelli, expliquei eu já conhecia, porque eu já tinha ido lá, né, como atleta, mas expliquei. O Martorelli me respondeu o seguinte, o que você precisa para a gente começar a falar sobre isso? Né, para a gente começar essa campanha. Sim. Então, hoje, já há 6 anos, eu visito todos os clubes de São Paulo com a campanha Chega de Abuso, falando para esses garotos. Então, Corinthians, São Paulo a gente não foi ainda. Corinthians, Santos, Palmeiras, Red Bull. Nós somos em 45 clubes aqui de São Paulo. Nós somos também no Cruzeiro, onde convidam a gente, nós temos condições de ir, porque fora do estado não faz parte do nosso, mas nós vamos também. Cruzeiro eu falei todas as categorias, Palmeiras todas as categorias, com os pais, com funcionários, porque os funcionários também são olhos atentos ali para os meninos. Sim. Então, uma palestra de prevenção que a gente explica como reagir, como reconhecer um assédio, um abuso,
nós somos num grande clube aqui de São Paulo e na minha época não tinha celular. Sim. Hoje em dia tem o Instagram, rede social. E ali, trocando ideia com os pais do Sub-11 desse clube, eu perguntei, quem aqui já viu ou presenciou ou sabe? Uma média aí, que eu sempre pergunto para os pais, nunca pergunto para os meninos. 50% levantam a mão, através das redes sociais. Então, só para entender como é que funciona hoje. Teve um caso de um menino que chegou de sunga, um menino de 11 anos. 11 anos. 11 anos. Chegou de sunga, deu o celular para a mãe e falou, mãe, e a sunga bem, sabe, ele enrolando bem aqui. Ô, mãe, tira uma foto aqui para mim. E a mãe perguntou, mas filho, por que você quer tirar? Não, porque tem um empresário que ele se interessou, tal, falou o nome do clube, só que ele quer ver minha musculatura. Mas como assim? Que empresário? Aí a mãe foi ver a conversa, porque o menino tinha acesso ao Instagram. Sim. Então ele primeiro pediu ele de roupa, de chuteiro e tudo, o menino foi lá, se vestiu. Então assim, você imagina que é um pedófilo de 50, 60, 40, ou seja, tem 5 vezes a idade daquele menino, facilmente vai enganar. Aquele menino, ele só não foi tirando mais foto porque não conseguiu o precisava de ajuda para uma foto. Bom ângulo. E provavelmente ele deve ter um acervo desse tipo de foto. E aí a mãe entrou em contato, o cara bloqueou e tal. E isso é comum. E é essa questão. Até no caminho, até falei na rede social, pô, hoje eu tô indo lá, a bola não para, falando de novo sobre esse assunto, porque é um assunto que quem está escutando normalmente não faz ideia. E a ideia é que essa pessoa, ela ligue um alerta e vá atrás de mais informação. Sim. Porque não é algo que acontece só no Jornal Nacional, aonde, não, é só com o vizinho, é só lá na TV, não. Está perto de você. Está perto. Hoje, nos clubes grandes, nós temos estrutura de assistente social, psicólogo. Hoje está mais difícil isso acontecer em clube grande. Só que a gente está falando de Brasil, né? Onde clube grande é uma minoria perto da quantidade de clube que tem. Então, assim, está muito longe ainda disso acabar, infelizmente. O alerta precisa ser ligado. Nós, com a campanha Chega de Abuso no sindicato, nós já falamos com mais de 3 mil jovens, são 45 clubes, mas é muito pouco perto ainda do tamanho do Brasil. Então ainda precisa mais campanhas como essa, mais pessoas tendo a coragem de falar. Muitas pessoas leem a manchete e uma vez eu fui tirar uma foto na academia com uma amiga e aí eu tinha acabado de dar uma entrevista, acho que na Record, e um amigo dela falou assim, pô, você tirou uma foto com aquele goleiro que foi abusado, né? E tudo bem, eu não fui abusado, mas assim, eu tive a coragem de falar, a minha experiência. Gostaria que mais atletas pudessem falar sobre isso, porque eu afirmo uma coisa, Fred, não tem um atleta hoje num clube profissional que já não tenha visto isso de perto, no mínimo. Então sabe que existe, sabe que não é algo incomum. Temos muitas histórias por aí. Eu afirmo que tem jogador de seleção brasileira, jogador multicampeão, que já passou por abuso físico. Psicológico, a maioria passa. Claro. Infelizmente, porque é muita gente sonhando para pouca vaga. Tem um estudo que fala que é mais fácil entrar... É mais fácil entrar na USP do que ser jogador de futebol. Exatamente. Então, os abusadores, as pessoas que estão ali para se aproveitar, pegam esse sonho e acabam roubando pessoas, manipulando resultados, né? O Mauro veio aqui e falou sobre isso, abusando sexualmente, abusando da família. Então, um alerta que tem que ser ligado e volto a falar. O sindicato tornou um assunto que era temido para falar possível para as pessoas terem ação. O Sindicato de São Paulo. Então, hoje eu sou funcionário do sindicato, através das palestras, né, para poder levar esse tipo de informação. E sou muito grato ao Martorelli poder ter a coragem, é um cara também que fez muito já pelos atletas, de poder falar sobre esse assunto, sabe? De levar, e eu nunca tive um problema, nunca um clube fechou a porta para esse assunto, sabe? Isso é muito bom. E a gente tem feedbacks maravilhosos de mães, pais, funcionários, sabe? Poxa vida, você me ligou um alerta. A gente nunca vai saber o resultado disso. Claro. Porque quando você liga um alerta, a gente não sabe que salvou aquela pessoa da situação, porque ela nem chegou naquela situação. Mas é o que vale. Mas fica uma semente plantada na cabeça, a pessoa está em alerta ali, que algo pode estar acontecendo de errado e pode ser com um parente, um filho, alguém próximo ali da família, e é muito importante. E só para encerrar mesmo, Ale, está no finalzinho, já vou estourar o tempo, e não é só no futebol, né, Ale? Não. Em outros esportes. Sim. Aonde tem, infelizmente, aonde tem jovem
longe dos pais, é um cenário muito bom para esse tipo de abusador. Só lembrando, Fred, que o livro, para quem quiser, está no Amazon. Tá? É só digitar lá Futebol, Sonho e Ilusão, encontra, ele está em forma digital. Então, quem tiver curiosidade lá de ler o livro, tá por lá. Poxa, Lê, muito legal conversar com você. Faz tempo que você sabe, eu estava querendo falar, porque eu sei que você é um bom entrevistado, é importante, um assunto interessante. Quanto mais informação, eu sou muito... por estar na área de comunicação, quanto mais você é bem informado, mais problemas você tem como resolver, mais chances de informar as pessoas sobre o que está acontecendo em volta, é muito mais importante para você estar em alerta. Parabéns pela iniciativa, pela coragem. A gente sabe que o futebol tem muito tabu ainda hoje, mas foi importante o seu posicionamento, não foi de agora, anos atrás, resultou no livro e agora resulta em palestras importantes aí para a juventude que sonha ser jogador de futebol ou um atleta profissional, independente da modalidade. Boa sorte, Violê. Obrigado, Fred, pelo convite. Eu fico sempre muito feliz podendo falar sobre esse assunto. Então, obrigado mesmo. Com o Alemão Trima, nós fizemos mais uma edição do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com convidado inédito falando de esporte para você. Tô te esperando.